Pessoal, vamos analisar hoje um caso bastante comum em redes, que é o uso de IPs duplicados. Por exemplo, nesse cenário aqui, temos esta máquina e esta máquina com o mesmo IP. Como é que nós podemos resolver isso? Como nós podemos diminuir o problema? E o que acontece na rede quando este caso, pensando em questões de protocolos, este caso aparece? Bom, primeiro, como é que nós podemos evitar isso? Evitar que alguém possa trocar o seu endereço IP, um usuário, por exemplo, ou conectar um notebook na rede de forma que não seja permitido, por exemplo, que se tenha máquinas que não sejam homologadas dentro dessa rede. E aí existem recursos, por exemplo, como controle de acesso à rede, feito no próprio switch aqui, usando o protocolo I3E 802.1x. Mas, para isso é necessário que se tenha equipamentos gerenciáveis, se tenha uma estrutura de autenticação de usuários, que não se aplica a maior parte dos casos. Então, quando nós enfrentarmos casos como esse aqui, de ter IPs duplicados, o que acontece com a comunicação dessas máquinas aqui em relação às outras? Então, um exemplo, o PC3. Se ele fizer um ping para 192.168.100.12, qual máquina vai responder? Essa aqui ou essa aqui? Como funciona em rede essa situação? Esta máquina 13 aqui, ao fazer um acesso à máquina final 12, vai haver um processo de descoberta por meio do protocolo ARP, descoberta do endereço físico da máquina final 12. Então esse pacote de solicitação vai chegar nesta máquina, vai chegar nessa máquina aqui, vai chegar nessa máquina aqui, vai chegar nessa, porque todas essas máquinas aqui estão no mesmo domínio de broadcast. O que vai acontecer? Esse aqui vai descartar, não é para mim, não é para mim. Só que esse aqui também não. Quem vai responder primeiro? Essa máquina ou essa máquina aqui com o seu endereço físico? O primeiro que chegar aqui ou o último que chegar e ficar na máquina, na memória em cache, a tabela ARP, o ping vai ser direcionado para esse campeão aí. Então pode ser para cá e pode ser para cá. Pior, pode ser de vez em quando para cá, de vez em quando para cá, dependendo de quem ganhar esse sorteio. Então toda a lógica aqui é baseada em cima do ARP. Quando se tem um IP igual a outro, quem vai ser o escolhido vai depender da situação de qual resposta ARP chegar primeiro. Com isso, qual é o problema? Se eu fizer um ping da máquina 13 e ambas máquinas aqui e responderem por ping, vai dar sempre 100% de acerto. Parece que está tudo ok. Por quê? Porque essas aqui, ambas têm o mesmo serviço, vamos dizer assim. Agora, imagine uma situação como esta máquina aqui, acessando serviços, por exemplo, um serviço na porta 80, apontando para o P12. Este aqui não tem a porta 80 em escuta. Este aqui tem.
o que vai acontecer? Ora responde, ora não responde. Pior, se esse 14 aqui também fizer acesso ao 12, para ele pode estar funcionando, e para esse 11 aqui, que está acessando a porta 80 do 12, não está funcionando. Então, para nós que vamos administrar isso, o que a gente vai receber do usuário? Ora, para mim está ok. Esse aqui está funcionando. Esse aqui não está. Daqui a pouco, opa, parei. Aqui está ok. Aqui não está. Porque vai depender da resposta ARP e do tempo da tabela ARP em cada host. Esse é o problema. Como é que a gente diminui esse problema? Vou dar um exemplo baseado nos servidores. Já que o processo de ARP é dinâmico, ou seja, a descoberta de eu quero saber o MAC de um IP é dinâmico. Isso é o que o ARP faz, é uma tradução. Eu poderia fazer o seguinte: para mim sair dessa situação aqui, ou seja, eu quero chegar nessa máquina aqui, eu não quero chegar nessa aqui. Eu poderia pegar, por exemplo, nesse PC4 aqui, ou nesse PC3, e fixar o MAC na tabela ARP. Isso é feito no sistema operacional. Então não vai haver mais esse processo dinâmico aqui, ó, de descoberta do ARP. Eu vou dizer que este endereço aqui é sempre atrelado ao 192.168.100.12. O problema disso é que eu tenho que fazer isso em cada uma das máquinas. Mas vamos pensar o seguinte: isso aqui é o caso de uma máquina. Mas imagine que eu tenha ligado a este switch um roteador que tem acesso à internet. Eu poderia pegar esta interface aqui, que é o gateway para todas as máquinas, e fixar esse gateway, ou seja, o endereço físico dele para o IP dele, em cada uma das máquinas. O mesmo se aplica para cada um dos serviços que eu tenho na rede. Cada um desses servidores aqui, eu poderia fixar em cada uma das máquinas. Por que eu faço isso? Porque imagine que um usuário que não é legítimo aqui coloque o IP do gateway na sua máquina. Se ele está ligado aqui nesse switch, no mesmo domínio de broadcast, ele pode fazer isso. Então vamos dizer que o gateway aqui seja o final 254. Se for colocado esse IP aqui nesta máquina, sem usar esse recurso de fixar o endereço físico dessa interface aqui em cada uma das máquinas, vai acontecer uma intermitência de acesso à internet. Por exemplo, quando esse aqui tentar descobrir o endereço físico do gateway por ARP, ora vai esse cara aqui responder, ora vai esse cara aqui responder. Se eu fixar o MAC do final 254 aqui, não haverá o processo de descoberta por ARP. Então, diminui meu problema. Isso vale também para exemplos bem comuns. Eu tenho um access point aqui, eu tenho um AP aqui, eu tenho outro AP aqui. Muito comum, ambos perderam a configuração. Ambos são o mesmo fabricante, ambos têm o mesmo IP inicial. Por exemplo, 192.168.0.1. Qual desses APs aqui eu vou acessar se eu estiver nessa máquina? Se eu colocar esse endereço aqui? Pode ser esse, pode ser esse. Mas se eu fixar o endereço MAC
Se eu souber, obviamente, o endereço MAC desse cara aqui, eu botar, se eu sei do AP 1, eu fixo esse endereço aqui e eu vou acessar esse cara. Fiz a configuração, ok, troco para o 2, acesso esse cara aqui, troco a configuração. Então é uma dica para quando nós tivermos IPs iguais, que não seja de forma maliciosa, como esse caso aqui, mas um problema de perda de configuração, eu consigo ainda chegar nesses equipamentos se eu souber o endereço físico. Que nos APs não é tão difícil, porque eu tenho isso aqui no equipamento. Normalmente equipamentos desta forma tem essa configuração numa etiqueta ou algo assim.